Senador, o senhor naturalmente é muito identificado com o combate à corrupção porque proporcionou a boa parte da população brasileira a esperança de que combater a corrupção pode entrar na moda e que corrupto de fato vai para a cadeia, corrupto e corruptor. Enfim, estamos aí diante de um cenário em que os envolvidos na investigação gerada pela Operação Lava Jato estão sendo punidos e o juiz Áquio, por exemplo, fazendo coisas das mais absurdas e se safando até então de punições mais graves. Olhando para o futuro, eu queria entender do senhor duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o senhor acredita que é necessário acontecer no Brasil para que a gente veja um foco pesado no combate à corrupção e a justiça tendo desenvoltura e apoio para buscar responsáveis pela corrupção no Brasil? E depois, o senhor, obviamente, tinha uma visão, uma expectativa de participar de um processo de melhora institucional no Brasil quando o senhor aceitou deixar a magistratura, ser ministro da Justiça, depois senador. O que o senhor hoje, com a experiência que já tem, o que o senhor acha que realmente é possível fazer e quais foram as suas grandes frustrações nesse processo? Bom, são excelentes perguntas. Eu não tenho um receituário muito claro como a gente chega lá, mas é possível chegar lá. E algumas coisas nós temos que apostar. Uma das coisas é o império da lei, né? A gente precisa de lei que seja a sério no país e por isso a gente precisa fortalecer as instituições. Podem até achar estranho, porque tem muita queixa hoje em cima do judiciário, mas a gente precisa fortalecer o judiciário. A gente precisa ter juízes independentes e vinculados apenas à lei, para que nós tenhamos segurança jurídica no país, que é importante para o direito penal, mas é importante para o direito civil, que é importante para o direito comercial. Quem vai investir no país se vislumbrar que as cortes de justiça não geram segurança jurídica para o país? Isso é muito negativo. Por exemplo, novamente, os dois embargadores que atuaram na Lava Jato, que estão afastados, a meu ver, foi um erro, um grande equívoco do CNJ. Espero, com todo respeito do CNJ, reveja essa decisão. Foi uma baita injustiça. Eu gosto até de contar uma história que é um pouco longa, mas vou fazer muito aqui resumida. Em 1896, o Rui Barbosa, que é o maior jurista brasileiro, foi senador, candidato a presidente várias vezes, grande advogado brasileiro, referência, defendeu um juiz conterrâneo do TIM aqui, lá do Rio Grande do Sul, Alcides de Mendonça Lima, que tinha sido condenado lá no Rio Grande do Sul por abuso de poder. E aí o Rui Barbosa foi lá, no Supremo Tribunal Federal, veja, 1896, e disse, não pode ter crime de hermenêutica. Primeiro o Rui Barbosa disse o seguinte, não, o juiz estava certo, não teve abuso de poder. A interpretação do juiz estava certa, não teve abuso de poder. Mas ainda que ele tivesse errado, não pode ter crime de hermenêutica. Porque aí você está criminalizando a opinião do juiz, que é a mesma coisa que criminalizar a opinião de um cidadão. E aí você vai criar juízes tementes ao poder. Você não vai ter juízes independentes vinculados à lei. Você vai ter escravos do poder. E o Supremo Tribunal Federal, na época, deu o habeas corpus, anulou a condenação. Então até fala assim, poxa, retrocedemos a 1896? Até posso entender a gente retroceder 30 anos, 40 anos. Lamento, mas posso entender. Mas não podemos retroceder ao tempo anterior, né, no começo, no alvorecer da República Velha. Então precisamos, sim, embora o telespectador pode até achar estranho, né, a gente falar isso, precisamos proteger o judiciário e ter magistrados independentes vinculados à lei. E para isso a gente não pode usar da criminalização da hermenêutica, por mais que isso possa nos parecer tentador no primeiro momento, para punir juízes que adotaram decisões com as quais não concordamos. Então esse é um ponto importante, império da lei, que o Brasil precisa voltar a defender. A questão lá do Ministério da Justiça, olha, eu saí do Ministério lá, que eu tive minhas divergências, entendo, no entanto, que a minha relação com o ex-presidente Bolsonaro está pacificada, apoiei ele no segundo turno. Eu não mudo uma vírgula do que eu falei lá na época, tá? Mantenho a minha posição,
Mas o fato é hoje, é um governo Lula, então nós temos que fazer oposição ao governo Lula. Não faz sentido eu fazer críticas a um governo que já não está mais aí. Né? E defendi o Bolsonaro como uma opção melhor do que o Lula na eleição de 22. O país está entendendo melhor por quê, né? Vendo o desastre econômico e moral decorrente desse governo Lula.